Bom, gente, indivíduo e coletividade, pessoa e comunidade. Vamos refletir fazendo caminhos de história. Havia uma vez o que chamamos de antigo regime, uma sociedade onde a classe aristocrática, a nobreza, se reservava por lei e por administração privilégios, funções, encargos, profissões. Só um exemplo. Em muitos países, o oficialado do exército só poderia ser acedido por nobres. Comparando, vamos imaginar que hoje houvesse um costume, uma lei, que dissesse, Eduarda, você dos jovens e vestibulandos, dissesse assim, não, tantas vagas de medicina é só para os nobres, né? Houve uma reação, famosíssima Revolução Francesa, 1789, que afirmou a liberdade e o direito do indivíduo. O indivíduo deveria mostrar sua competência. Então, o tenente, o coronel do exército, deveria ser alguém, um indivíduo que provou ter competência mais que outros para esta função, e não título aristocrático que garantisse. É o tempo da chamada burguesia que conquistava status econômico e fez acompanhar pelo liberalismo o status político do que tinha conquistado. E foi um avanço, por que não? Claro. O indivíduo mostrando sua competência. Só que o indivíduo deste liberalismo foi se tornando cada vez mais individualismo. O indivíduo por ele mesmo, e pronto, os outros não interessa. Cada um tem que competir e provar seu valor, e quem mais tem valor, mais ganha, se impõe e pronto. Vamos fazer um exemplo hoje, digamos, se um indivíduo conseguisse ele, pela sua genialidade, a fórmula de uma vacina importante, seria dono desta vacina, pediria o preço que quisesse, e se tem gente morrendo sem ela, não importaria, porque o indivíduo é que chegou a isto. Só um pequenino exemplo para dizer que o passo de liberdade para o indivíduo e a afirmação do indivíduo foi importante, mas foi degenerando para o individualismo. Então, vem o capitalismo selvagem, 14 horas de trabalho por dia, sem proteção social nenhuma, sindicatos proibidos, e a reação será o outro lado, não do indivíduo, mas da coletividade. Os revolucionários socialistas, comunistas diziam, este indivíduo que mostra sua competência, que vai conquistar, é diferente um indivíduo que tem todo um apoio econômico e os filhos dos agricultores analfabetos, condenados a trabalharem a terra, os das favelas, os proletários, que socialmente não têm condições de se afirmar como indivíduo. Então vem a revolução e afirma a coletividade, o coletivismo. O coletivo é superior ao indivíduo. E no exagero disso vamos chegar a Joseph Stalin, um dos maiores ditadores da história, que afirmou, se um homem gera um problema, elimine o homem, eliminará o problema. Então foram milhões assassinados porque eram interpretados como uma ameaça à coletividade que garantiria a justiça social. No meio desses extremos, individualismo, coletivismo, há a doutrina social da Igreja,
que prefere o termo pessoa em vez de indivíduo. E o conceito nosso de pessoa, interessante, ele deriva da Trindade. A reflexão teológica da Trindade, 3 pessoas num único Deus, contribuiu por demais para o desenvolvimento do conceito de pessoa humana. Então a pessoa é um indivíduo, mas com relações. E essas relações não são uma escolha do indivíduo. O indivíduo não existe separado e depois vai se relacionar. Está no ser da pessoa a relacionalidade. A gente só existe em relacionalidade. Então, há alguém único, mas esse alguém tem no próprio ser laços, ligações, relações para a sua própria subexistência, para o seu próprio existir. Base para o convívio social, onde a pessoa manifesta seus méritos, sua competência, mas num caminho social, pensando nos outros também, relacionando-se, construindo uma teia social não paternalista, mas de apoio às individualidades, às pessoas. São fundamentos muito importantes, que dão um equilíbrio entre a liberdade afirmada pelo liberalismo e a justiça social buscada pelo socialismo e pelo comunismo. Há um longo caminho desta reflexão, especialmente foi o Papa Leão XIII que em 1891 elaborou e apresentou ao mundo católico a encíclica Rerum Novarum sobre as realidades novas, refletindo, herdando a reflexão que vem já dos primeiros séculos do cristianismo, a reflexão social, com uma base antropológica e espiritual, ou seja, com uma visão de ser humano muito mais ampla do que um indivíduo absoluto ou uma sociedade, coletividade opressora, totalitária. Especialmente hoje gostaria de lembrar a vocês a questão do direito de comunicação, direito de expressão da pessoa, dos grupos da sociedade, porque estamos na Conecta e todo esse embasamento que quis fazer até agora de pessoa e comunidade deveria ter uma consequência social diferente do que alcançamos até hoje. Os canais de comunicação se chamam hoje concessões, rádios, televisão, redes de televisão. Tem uma concessão do Estado que deixa que grupos se comuniquem. É uma herança dos tempos de totalitarismo, de fascismo, quando o Estado dá direito e não o Estado reconhece direito. Na visão cristã, o Estado deve reconhecer direitos e conceder naquilo que é administrativo. Mas direito fundamental de se comunicar, de expressar, precisaria ter um outro arcabouço jurídico-administrativo do que aquele que existe. Graças a Deus nós temos meu celular está aqui no bolso. Eu ia puxar o celular, né? Vamos puxar, graças a Deus. Um dos benefícios da moderna tecnologia de comunicação é que até agora uma televisão só poderia existir aberta, de sinal aberto, com uma concessão do governo, com uma licença do governo. Mas pelo vestibular e pelas redes sociais, um garoto instala uma estação de televisão no fundo da garagem do papai. Ele monta a sua banda, faz o seu programa e emite esta
essa imagem que vai ser vista distante televisão. Então a tecnologia está relativizando o poder que o Estado tem de controle da radiodifusão e da televisão e esperamos, por que não, que se democratize a administração da comunicação. E, em resumo, por que a nossa Conecta aqui não poderia ser uma televisão de sinal aberto? Qual o perigo que existiria se a Conecta fosse como tantas outras, uma televisão que você pegasse com antena ou com o bombril, ou com o bombril amarrado na antena aí na sua casa? Bom, vamos pensando, refletindo, semeando. Colhemos o que outros semearam. Tomara que outros colham o que semeamos. E esta não é uma ideia original da gente. É uma reflexão que está nas calçadas, que está nas ruas, que está nos bares, que está nas escolas. Parando e refletindo, creio que há muita gente que chega a essas conclusões. Quem quer dominar, controla a comunicação. Quem tem segurança, dialoga. As ditaduras procuram controlar, inclusive, o zap, a internet. Que Deus nos inspire caminhos novos. Até a próxima vez.